A paz do Senhor, muito bem-vindos ao nosso 10º dia da nossa jornada espiritual, o coração que teme a Deus. Amém? E já avançamos muito e hoje nós vamos tratar de um tema essencial. O que acontece quando o temor desaparece do coração de uma pessoa? Nesse episódio é um alerta amoroso de Deus para o nosso despertar e nos alinharmos. Então, prepare o coração, porque hoje o Senhor vai nos mostrar onde começa a queda espiritual. Nos últimos dias, aprendemos que quem teme, obedece. Quem teme, recebe sabedoria. E quem teme, compreende a palavra. Quem teme, vive na luz. Mas o estudo, ele nos leva a fazer uma pergunta profunda. O que acontece quando o temor ele vai embora? E a resposta, ela é direta. Quando o temor sai, entra o pecado. Então, quando o temor enfraquece, a carne fortalece. Então, quando o temor desaparece, a pessoa começa a se afastar de Deus. E tudo isso acontece de forma o quê? Gradual, quase imperceptível. Por que o temor é a base da vida espiritual, então? Porque o temor, ele guarda o coração, protege a mente, controla o comportamento. Mantém um cristão desperto, ele impede o desvio, ele gera obediência, ele produz vigilância, ele mantém a pessoa firme na verdade. Sem temor, o cristão, o que é que ele vira? Emocional, uma pessoa impulsiva, teimosa, resistente, confuso, uma pessoa vulnerável, religioso sem profundidade. Então, o temor é o que sustenta a nossa fé. Então, quando a falta de temor, a primeira coisa que desaparece é a obediência. Então, a pessoa que não teme não obedece. Porque obedecer, o que é que ele exige? Reverência, reconhecimento da autoridade de Deus, humildade, renúncia, disciplina. Sem temor, a pessoa passa a negociar os mandamentos, flexibilizar o que é absoluto, justificar os pecados, escolher o que obedecer, ou seja, mudar Deus em vez de mudar a si mesmo. Então, esse é o primeiro sinal de um afastamento. Então, o segundo sinal, a pessoa para de valorizar a palavra, porque quem não teme não vê a Bíblia como autoridade. Por isso se distrai durante a pregação, perde a atenção na aula, prioriza outras coisas. Então chega atrasado, sem preocupação nenhuma, né? Conversa durante o ensino, acha que já sabe tudo. Negligencia o estudo. A oração e meditação também é negligenciada. Não é falta de tempo, é falta de temor. Então, o temor sempre coloca Deus em primeiro lugar. E o terceiro sinal, a pessoa não aceita a correção. O insensato, ele despreza a disciplina. E o que é disciplina? É instrução, é correção, é o alerta, é a direção, é o ajuste de rota. Sem temor, a pessoa questiona tudo, se ofende facilmente, se justifica, acha que todo mundo já sabe que está errado, cria resistência à verdade e ela fecha o quê? O coração. Mas quem teme diz: Senhor, me mostra onde eu estou errado. Corrige a minha rota, me molda. E o quarto sinal, a vida começa o quê? Escurecer. Então a falta de temor faz a pessoa perder discernimento, tomar decisões ruins, se envolver com pessoas erradas, agir com imprudência, cair nas mesmas armadilhas e perder esse brilho espiritual, ou seja, enfraquecer na fé, perder a sensibilidade ao Espírito Santo, ignorar sinais de Deus. Então a vida vai o quê? Escurecendo aos poucos, porque a luz só permanece onde há temor. Então, o quinto sinal, a pessoa se afasta de Deus sem perceber. E aqui está algo profundo no nosso estudo de hoje. O afastamento de Deus raramente começa com um pecado grave. Ele começa com a perda do temor. Primeiro, a pessoa falta uma vez, depois falta duas, depois tira o devocional, não faz mais, depois perde o compromisso, depois para de praticar e depois muda o coração. É gradual, é silencioso, é perigoso. E tudo isso poderia ser evitado com a única atitude. Qual é ela? O temor ao Senhor. Então, qual é a raiz de toda a queda espiritual? A raiz não é tentação, não é fraqueza humana, não é o mundo.
não é o diabo. A raiz é a perda do temor. Então, a tentação só vence quando o temor já morreu. Então, o pecado só prospera quando o temor enfraqueceu. Então, a queda só acontece quando o temor saiu do coração. Por isso, restaurar o temor é restaurar a vida espiritual. Fortalecer o temor é fortalecer a fé. E proteger o temor é proteger o coração. Então, o caminho para restaurar esse temor. Se você se sente que o seu temor precisa ser renovado, aqui vão três atitudes práticas. Primeiro, reconheça. Senhor, eu perdi o temor em algumas áreas. Segundo, arrependa-se. Arrependimento restaura a sensibilidade espiritual. E terceiro, retorne imediatamente. Volte para a palavra. Volte para a obediência. Volte para a prática. Volte para o compromisso. Volte para o primeiro amor. O temor é como uma chave. Se você não alimenta, ela apaga. Perdão, o temor é como uma chama, tá? Se você não alimenta, ela se apaga. Então, se você alimenta, ela vai o quê? A crescer. Esse é o combustível dessa chama, o temor. Então, como podemos aplicar na nossa vida hoje? Hoje eu quero te chamar para uma prática profunda. Ou seja, peça ao Espírito Santo que revele onde você perdeu o temor. Pode ser num relacionamento, em hábitos, em decisões, em comportamentos, em pensamentos, na sua rotina espiritual, na obediência, na atenção à palavra. E depois diga: Senhor, restaura o temor do meu coração. Essa oração, gente, ela é transformadora. Amém? Então, hoje nós nos despedimos. Que o Senhor te fortaleça e te faça crescer em temor, em sabedoria e em obediência. Amanhã seguimos juntos nessa jornada tão preciosa. Então, permaneçam firmes, permaneçam em Deus e que a paz de Cristo esteja com você. Até o nosso próximo encontro.